Após criticar Estados Unidos, presidente Lula recebe chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, em Brasília. PGR pede prisão de Sérgio Moro por dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus. E você vai ver também. Nova regra fiscal deve ser entregue ao Congresso na terça-feira com mudanças. Justiça francesa absolve Air France e Airbus pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009. Itália apreende 2 toneladas de cocaína que estavam boiando no mar. Evento especial Jovens que Vencem agita a Igreja Internacional da Graça de Deus no fim de semana. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Procuradoria-Geral da República denunciou e pediu a prisão hoje do senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A denúncia é assinada pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, e se baseia em vídeo em que Moro aparece falando em comprar habeas corpus de Gilmar Mendes. Para a vice da PGR, Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país. O procedimento foi apresentado após a PGR receber uma representação de Gilmar Mendes em 14 de abril. O ministro Gilmar Mendes não quis se pronunciar sobre o caso. O Ministério Público Federal defendeu, junto ao Supremo Tribunal Federal, a revogação da prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, desde que ele cumpra medidas cautelares. A Procuradoria entendeu que, com o avanço das investigações, Torres pode aguardar em liberdade os desdobramentos do caso. Torres foi preso em 14 de janeiro sob suspeita de omissão no combate aos atos do dia 8 do mesmo mês. O empresário Tiago Brenan, acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, foi preso hoje nos Emirados Árabes Unidos. A Polícia Federal deve enviar amanhã 4 policiais para trazê-lo ao Brasil. O pedido de extradição de Brenan foi autorizado no último sábado por autoridades do país. Há 5 mandados de prisão preventiva em território brasileiro contra o empresário por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e ainda estuprar uma jovem e uma miss. Na última quarta-feira, a extradição de Brenan foi um dos assuntos abordados pelo presidente Lula durante sua passagem pelos Emirados Árabes. E o presidente Lula se reuniu na tarde de hoje no Palácio do Planalto com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. O diplomata é o homem de confiança do presidente russo, Vladimir Putin, e principal articulador de Moscou pelo mundo. O ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, chegou ao Palácio do Itamaraty na manhã de hoje para a primeira reunião bilateral de uma agenda extensa com o governo brasileiro. O chanceler russo foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Após o encontro restrito na sede do Ministério das Relações Exteriores, Lavrov e Vieira participaram de uma reunião ampliada com outros membros do governo e da chancelaria. No fim da tarde, o diplomata russo tinha um encontro com o presidente Lula para tratar da relação bilateral entre os dois países e falar sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia é o principal fornecedor de adubos e fertilizantes para o Brasil. A visita de Lavrov se dá em meio às declarações do presidente Lula sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, que irritaram a comunidade ucraniana e o governo americano. Em viagem à China e aos Emirados Árabes, Lula falou que os Estados Unidos e a Europa contribuem para a continuidade da guerra na Ucrânia. Disse também que a Rússia e a Ucrânia têm responsabilidade sobre a guerra. Em março do ano passado, a ONU aprovou uma resolução condenando a invasão ao país. Além do Brasil, 140 países votaram a favor.
Manifestantes estenderam uma faixa em frente ao Palácio do Planalto, criticando a visita do chanceler russo ao Brasil. Ontem, em Abu Dhabi, pouco antes do retorno ao Brasil, Lula voltou a atribuir parte da culpa do conflito no leste europeu à Ucrânia, país que foi invadido por tropas russas e sofre com a guerra há mais de um ano. Mais uma vez foi adiado o envio da proposta da nova regra fiscal ao Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia prometido que a medida seria cumprida até sexta-feira da semana passada. Ficou para hoje, mas, segundo o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, Haddad decidiu fazer mais um ajuste e o conjunto de medidas que irá substituir o teto de gastos deverá chegar amanhã. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou hoje que o presidente Lula vai conceder aumento real no salário mínimo em 2024 de R$ 1.389. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias que estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano do governo não leva em conta a elevação acima da inflação, que vai depender da aprovação das novas regras fiscais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que vai negociar com as instituições financeiras uma redução da taxa de juros cobrada nas operações com cartão de crédito rotativo. Haddad falou que o desenho do crédito do cartão rotativo está prejudicando muito a população de baixa renda e que boa parte do pessoal que está no Serasa hoje é por conta do cartão de crédito. Além disso, as pessoas não conseguem sair do rotativo e, por isso, é necessário encontrar um caminho negociado, assim como foi feita a redução do consignado dos aposentados. Ainda de acordo com ele, essa é uma das 14 medidas do pacote para destravar o crédito bancário, que será anunciado nas próximas semanas pelo governo brasileiro. Algumas ações contam com a participação do Banco Central. O assunto foi um dos temas discutidos em reunião com representantes da Federação Brasileira de Bancos em Brasília nesta segunda-feira. O alto patamar dos juros do cartão de crédito rotativo acontece em um momento de alta do endividamento das famílias, o que limita a capacidade de consumo da população e impulsiona a inadimplência. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta segunda-feira em alta, em dia relativamente vazio nos mercados internacionais e de visita do chanceler russo ao presidente Lula. Além disso, investidores continuam a monitorar eventuais sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e sobre o avanço do debate fiscal no Brasil. A moeda norte-americana avançou 0,43% e encerrou o dia cotada a R$ 4,93 na venda. O mercado financeiro já prevê taxa de juros menor ao final deste ano. Analistas financeiros avaliam que a taxa Selic vai encerrar 2023 em 12,5% ao ano. Na consulta semanal feita pelo Banco Central ao mercado financeiro, os analistas já projetaram uma taxa básica de juros da economia brasileira menor para encerrar esse ano, 12,5% ao ano. O patamar é 1,25 ponto percentual inferior ao atual. A nova projeção divulgada é 0,25 ponto percentual inferior à apresentada na semana passada. A previsão de baixa surge em meio ao embate sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano, o maior nível desde 2017. O Banco Central mantém os juros básicos em um nível elevado, ao mesmo tempo que a inflação fica acima do teto da meta. Mas a decisão vai contra as expectativas do governo Lula e do setor produtivo. Os grupos avaliam que o atual patamar da taxa Selic é um entrave para o crescimento econômico. Manter os juros elevados serve como um instrumento de política monetária para reduzir a inflação. Isso acontece porque juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas alternativas de investimento. O Boletim Focus manteve inalteradas as previsões para 2024, 10% ao ano. E vamos agora falar de futebol com Leonardo Félix. Ele vai comentar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Léo.
Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 6h30. Seja muito bem-vinda, Maria Alice, de volta aqui ao Jornal. E boa noite para você também, Juliana. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O torneio começou neste fim de semana, a primeira de 38 rodadas, uma grande jornada até dezembro, para que saibamos o próximo campeão brasileiro. E algumas tendências já podem ser apontadas aí nessa primeira rodada. Será que o Palmeiras vai manter a sua boa fase como melhor time do país? Ganhou sem muitas dificuldades do Cuiabá por 2-1 jogando em casa. O Flamengo tentou se recuperar, ganhou por 3-0 do Curitiba no Maracanã, já observado pelo novo técnico argentino Jorge Sampaoli. O Fluminense também segue aí no seu rumo de vitórias, agora 3-0 em cima do América Mineiro jogando no Maracanã. Ele que começou muito bem a Copa Libertadores da América e vem de um título carioca, o bicampeonato em cima do Flamengo. O Corinthians jogou em casa, não jogou bem, mas venceu 2-1 em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro que tem que abrir o olho para se manter na Série A, depois de alguns anos aí na Série B. E os paulistas também precisam ficar atentos, porque esse desempenho inicial não foi nada animador. O Santos perdeu fora de casa para o Grêmio por 1-0 e o São Paulo, jogando no Rio de Janeiro contra o Botafogo, perdeu por 2-1. Bem, vamos aguardar o que vai se desenhar ao longo desse campeonato, se o favoritismo do Palmeiras se mantém ao longo dessas rodadas, se o Flamengo se recupera ao longo da temporada com o comando do Jorge Sampaoli e também nas outras competições, e o Fluminense, que hoje pratica talvez o futebol mais vistoso, mais bonito de se ver, se consegue confirmar isso dentro de campo com resultados, confirmando aí também a boa fase à frente do time do Fluminense, o técnico Fernando Diniz. Vamos aguardar. Então volto na próxima quarta-feira com mais informações dos esportes. Grande abraço, boa noite. Obrigada, Léo, pelas informações do esporte. Até quarta. Obrigada, Léo. Ótima noite para você. E veja a seguir: Itália prende 2 toneladas de cocaína que estavam boiando no mar. E ainda, evento especial Jovens que Vencem agita a Igreja Internacional da Graça de Deus no fim de semana. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta às 18h46 pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, Maria Alice, Juliana, ótima noite para vocês e para todo mundo. O batalhão de polícia turística apreendeu 4 fuzis na mala de uma mulher que desembarcou na rodoviária do Rio na manhã da última sexta-feira. Gabriela Vicente Neves, de 22 anos, foi presa em flagrante. Ela era de Belo Horizonte, Minas Gerais, e confessou que levaria os fuzis para o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Gabriela vai responder por posse e porte ilegal de armas. Segundo os agentes, quando era menor de idade, a mulher já tinha sido apreendida com drogas. Ela foi encaminhada para a delegacia da Praça da República, no centro do Rio, e a polícia vai investigar qual a ligação dela com os traficantes do Alemão. E olha só, um problema triste e antigo aqui no Rio. O número de pessoas em situação de rua aumentou nos últimos 2 anos. Segundo o censo da população nessa situação, divulgado pela Prefeitura do Rio, o número de pessoas nessa condição subiu de 7.272 para 7.865, um aumento de 8,5%, incluindo pessoas que vieram das ruas, mas que estão em centros de acolhimento. Quando se trata apenas das que estão vivendo na rua, o aumento é ainda maior, de 18%, passando de 4.245 para 5.026. Outro dado em destaque na pesquisa foi o perfil dos moradores. O número de idosos nessa situação aumentou 26%. Esse foi apenas o segundo censo da cidade do Rio realizado pela Prefeitura. O outro foi feito em 2020, depois de um decreto municipal que determinou que o levantamento fosse feito a cada 2 anos. E agora, com esse segundo censo, a Prefeitura conseguiu fazer uma comparação dos cenários. Lamentável, não?
Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Ótima noite. Obrigada, Anderson, e até amanhã. A Justiça da França absolveu a companhia aérea Air France e a fabricante de aviões Airbus das acusações de homicídio culposo pelo acidente com o voo AF447 Rio-Paris em 2009. Todas as 228 pessoas que estavam a bordo, infelizmente, morreram. Autoridades italianas anunciaram hoje a apreensão de 2 toneladas de cocaína perto da Sicília. 2 toneladas de cocaína. A carga avaliada em cerca de 400 milhões de euros, mais de 2 bilhões de reais, de acordo com o anúncio feito pela polícia italiana, eram quase 70 pacotes hermeticamente fechados com 1.600 barras da droga. Os pacotes estavam amarrados com uma corda grossa de pesca, contavam com um sistema de localização e sinalização luminosa. Segundo os investigadores, a droga foi provavelmente jogada ao mar por um cargueiro para ser recuperada e transportada para o continente. O tráfico de drogas na Europa é em grande medida controlado pela 'Ndrangheta, a poderosa máfia calabresa, que usa intermediários versáteis para introduzir cocaína na Europa. A Europol calcula que o mercado varejista anual de cocaína no velho continente represente entre 7,6 bilhões e 10,5 bilhões de euros, algo entre 41 e 57 bilhões de reais. Um navio de guerra dos Estados Unidos navegou pelo Estreito de Taiwan poucos dias após a China encerrar exercícios militares ao redor da ilha, em uma operação chamada pela Marinha de Liberdade de Navegação. Já a China chamou de invasão ilegal realizada sem a aprovação do governo chinês e acusou Washington de exagerar publicamente a divulgação da passagem e ressaltou que as tropas do país permaneciam em nível de alerta elevado e defenderiam com determinação a soberania e a segurança nacionais. E de volta ao Brasil, olha só, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um evento especial para jovens e adolescentes neste fim de semana. Isso mesmo, Juliana, foi o JQV Teens. A sigla é a abreviação de Jovens que Vencem, olha só. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, os teens estão on. Mas afinal de contas, o que é estar on? As crianças e adolescentes responderam. Estar on é estar ligado com Deus, ter uma comunhão com Deus, estar on com Deus e off pro diabo. Pra mim, estar on é assim, a gente aprender mais de Deus com pessoas da nossa idade, sabe? É muito bom, porque antes era nós com as crianças, agora só somos nós. E um ajuda o outro, sabe? É muito bom aprender de Deus com umas pessoas da nossa idade. Isso ajuda e motiva muito a gente. Com muita animação, dança e louvor, esses jovens acolheram a palavra de Deus neste movimento que visa fazer a transição das crianças da escolinha para os jovens que vencem. Vamos aplaudir o único que é digno! Quem é Tim faz barulho lá no alto! Lá no alto pra ficar perto do céu! Nasceu no coração de Deus e agora os teens ganham na presença do Senhor vez e espaço. Nós estamos unindo JQV e CQV para que o Espírito de Deus possa alcançar o coração dos nossos adolescentes. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na vontade de Deus. Cerca de 1.000 crianças e adolescentes a partir dos 10 anos participaram do evento realizado na sede nacional, que fica no centro da capital paulista. O culto abriu o calendário de atividades presenciais do JQV Teens em todas as unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus que já possuem o movimento. O pastor Márcio Alves, líder dos Jovens que Vencem, falou da importância do grupo JQV Teens. Essa fusão da escolinha para a juventude. Então esse meio termo é muito importante, é uma fase de decisões, fase de escolhas e muitas vezes até os pais não conseguem orientar essa geração. É uma geração que precisa de muito cuidado, muito amor e a nossa igreja está muito feliz mesmo por saber que esse departamento está vindo com força total
para o futuro da nossa nação. Eu louvo a Deus pelos testemunhos que têm surgido de crianças, de adolescentes, essa fase de pré-adolescente, jovens que queriam se matar, tirar sua vida, e ver eles sendo libertos, restaurados, depois tendo a perspectiva de vida do futuro, o que querem ser daqui em diante, isso não tem preço. O pastor Jaime de Amorim Campos e o missionário R.R. Soares também prestigiaram o evento. Não, hoje eu não vou trazer a palavra para vocês. Eu tenho uma surpresa para vocês. Então vamos receber a surpresa aplaudindo o Senhor Jesus. Estou muito feliz por estar com vocês aqui. Vou dar uma palavrinha rápida para vocês, porque vocês são o futuro da igreja. Daqui 10 anos, vocês já estão rapazes e moças, daqui 15 anos estão saindo da faculdade. O mundo está na mão de vocês. É só continuar com Jesus que vocês vão ser uma bênção. A líder do JQV Teens, Tayane Arruda, citou os objetivos do movimento. Eu sinto que agora a gente tem um pedaço, sabe? A gente tem um nome, a gente tem um ministério consolidado para fazer essa transição das crianças para os jovens, porque eles nem são tão maduros assim, que têm um trabalho, faculdade, mas também já não são mais tão infantilizados. E para a nossa sociedade de hoje, a gente precisa falar de certos assuntos dentro da igreja, a gente precisa falar com eles de uma forma muito certeira, sabe? A linguagem precisa ser uma linguagem direta para eles e muitas vezes a gente acaba ficando com medo, sabe, de falar umas certas coisas e a gente precisa tratar isso com os adolescentes. A Tayane aproveitou também para fazer um convite para que todos os adolescentes fiquem on. Pessoal, nós temos teens em todas as igrejas da graça do Brasil, estamos implementando. Nós temos encontro com vocês toda quarta-feira aqui na sede de São Paulo, quarta-feira às 19h30, no último culto. Enquanto está rolando o culto com o pastor Jaime, a gente tem o nosso encontro dos teens lá na escolinha da sede. No domingo a gente também tem um encontro às 9, às 11, às 14 e às 18 horas. Então vem participar. Fica com a gente, interage. Você que é adolescente que está me assistindo e às vezes não tem vontade de vir para a igreja porque não tem gente da sua idade, cola lá nos teens, vamos junto que vai dar tudo certo e vocês são parte dessa família tão bonita. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos para a volta da vitória. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Boa noite.